Muito bem, pessoal. E depois de uma pausa nos nossos podcasts semanais aqui, eu estou voltando hoje. Nós estamos gravando aí o primeiro depois da minha viagem. Quem me acompanha no Instagram, nas redes sociais, sabe que eu fiquei aí por uns 20 dias viajando. Voltamos novamente a Ushuaia, numa viagem maravilhosa aqui para a América do Sul. As pessoas sabem que eu gosto muito de moto. Postei, inclusive, no Instagram. Então, se você gosta e quiser ver um pouco da nossa viagem, entra lá. Quebrou um pouco aquela situação da gente ter bastante coisa relacionada à saúde. Dessa vez foi moto e aventura, né? E nós estamos aqui novamente, voltando aí à nossa rotina diária. E hoje nós vamos fazer uma conversa especial. Nós vamos falar um pouco sobre exercício físico, nós vamos falar um pouco sobre nutrição, nós vamos falar sobre qualidade de vida. E o exercício físico e esse tipo de coisa, a gente sempre tem que falar sobre superação, porque, meu amigo, você levantar da sua casa para ir para uma academia, para começar o exercício, e digo qualquer tipo de exercício, ou mesmo para fazer uma dieta, mudar a sua alimentação, a gente tem que ter determinação, não é? Então, você está em mais um podcast, que é um programa produzido aqui, o nosso OncoCast, é o programa produzido pela nossa clínica Oncoprime. E hoje, estou recebendo aqui o professor Alessandro. O professor Alessandro é uma pessoa muito conhecida na cidade, e está aí, professor de personal da nossa família, da minha esposa, dos meus filhos, do meu irmão, que veio aqui, né, Alessandro? Já está Isso. há bastante tempo com eles, então agradeço. Você é uma pessoa muito conhecida, você tem, e o seu tempo é limitado também, como nós, a gente sempre traz os médicos aqui, cara, e a gente tem que ficar, às vezes, passar do horário, etc. E vocês, os personagens, são a mesma coisa, né? Agradeço aí você Legal. ter disponibilizado o seu tempo aqui. É um prazer estar falando com você, viu, Alessandro? Realmente. E eu vou abrir aqui um espaço para você se apresentar, falar um pouquinho antes da gente começar a conversa aqui propriamente dita. Maravilha. Bom, galera, meu nome é Alessandro Orieber, sou professor de Educação Física, sou formado em licenciatura e bacharel, sou acadêmico também do curso de Nutrição, estou no último semestre de Nutrição, e estou muito feliz de estar aqui, ter uma conversa aqui com o Dr. Neto sobre exercício, sobre qualidade de vida, falar sobre coisa boa, sobre hábitos, sobre rotina e sobre superação. Vamos aqui e vamos lá. Pois é, eu falei bastante superação porque agora nós fizemos essa viagem aí, a gente estava conversando aqui em off. Meu irmão foi a primeira longa viagem dele depois de moto, e a gente tinha combinado isso quando ele estava lá no hospital com aquela Guillain-Barré que a gente fez o podcast aqui. E ele treina com você, né, cara? Eu acho que ele é um exemplo. Ele acorda lá 4h30 da manhã, 4 horas da manhã para ir Isso. treinar com você às 5, né? Pô, já fala uma figura com aquela animação Pois dele, é. chega, brinca com todo mundo na academia, eu falo aquela história pra ele, fala, cara, quem não ama a gente odeia, porque senão a gente brinca com todo mundo na Pô, academia. e ele é aquele jeito mesmo. Eu costumo falar para ele, cara, a gente não pode confiar em quem levanta 5 horas da manhã para É, ir para academia, rapaz, falo para ele, porque, cara, isso é uma coisa surreal, né? Você tem que ter uma vontade mesmo, tem que superar. Você tem que superar. Na verdade, é a luta contra você mesmo. Essa é a verdade, seja dita, é bem isso, né? Porque você quer ficar na cama, né, cara? perfeito. Você quer dormir um pouco mais tarde, então eu acho muito legal isso. E a rotina de vida de vocês me chamou muita atenção. É por isso que eu te chamei aqui para participar, para a gente poder contagiar um pouco as pessoas, né? Vamos lá. Alessandra, antes a gente começar propriamente dito, eu queria te perguntar assim, como é que você começou? Você fazia musculação de maneira normal? Como é que você se viu aí nesse mundo, né? Então, o Neto, a musculação ela vem passando por mudanças, fases e etapas, né? Quando eu comecei, meu primeiro treino de musculação, esse ano eu faço 40 anos. Quando eu comecei, eu tinha 24 anos. Meu filho hoje tem 11 e ele começou a fazer musculação com 9, só para ter uma noção da mudança de cenário. Quando eu comecei a fazer musculação, ainda era um pouco aquela ideia do marombeiro, aquela pessoa que era um pouco fechada naquele mundo, come só arroz e frango, batata doce, aquela situação. O número de academias na cidade era bem reduzido. Pequena. A gente tinha algumas academias que ainda são boas academias que na cidade são tradicionais, Sim. né? Mas era bem reduzido o número de academias e o número de praticantes também. Logo comecei, gostei, passou a fazer parte da minha rotina ali. Comecei com aquela história de 3 vezes a semana, fui gostando, 4 vezes. E quando a gente vê, você está embalado naquele mundo, já está querendo se vestir como as pessoas que frequentam aquele ambiente. E quando você vê, você está integrado, fala, isso aqui faz parte da minha rotina. Você vê que está fazendo bem,
é uma forma de cuidado e amor com você. Então, a musculação, costumo dizer, passou dos 3 meses de experiência, igual os 3 meses da CLT, tu vai embora. Então, e aí você foi buscar, você entrou, na verdade, Eu você entrei entrou como para fazer estagiário, eu entrei com o meu terceiro semestre, quando eu cursava a educação física na licenciatura aqui na Faculdade Unic, entrei como estagiário, conheci os proprietários da academia, e aí, quando o cara foi me contratar, ele falou, você sabe alguma coisa de musculação? Eu falei, eu sei treinar, mas não sei ensinar, não. Ele falou, como você não sabe nada, por enquanto a gente não vai te pagar nada, mas vamos começar aqui, você vai aprendendo, e aí a gente vai dando uma função para você aqui, e a gente vai engatinhando. Umas 2 semanas já comecei a ganhar um dinheirinho, um salário ali, e ali eu comecei. E Então, aí e a coisa vai. Porque a gente vê resultado, né? Quando você acompanha a pessoa por longa data, você vê ela perdendo peso. Eu acho que é o que a rede social mostra pra gente hoje. Antigamente, a gente não tinha a fotografia do antes e o depois, não existia antigamente isso, né? não. Mas você via o resultado na prática, né, cara? E aí faz até parte da próxima pergunta que eu vou te fazer. A gente muda, no final das contas, a nossa filosofia de vida, né? E, eventualmente, você muda no meio do caminho algumas crenças. Então, você tem que mudar a sua alimentação, tem que mudar a sua rotina e etc. Eu queria saber, assim, como isso influenciou no seu dia a dia? Você sempre foi, assim, uma pessoa que era focada, assim, uma pessoa... Ou porque eu tô te perguntando assim, nós vamos em festa, você não bebe, né, cara? Não, hoje eu bebo um vinho moderadamente, em algumas situações, raramente ali, umas 2 vezes no mês eu acho que eu bebo, né? Você se Tô mantém, assim, às vezes que eu encontrei com você em festa, você se mantém assim de uma maneira um pouco mais tranquila e hoje tudo sim. mais. Então, eu ia te perguntar isso, se você sempre foi dessa maneira, porque isso é a maneira que vai mudando a sua filosofia de vida mesmo, né? E o que você acredita. Ou se ao longo do caminho a coisa foi ficando desse jeito. Ao longo do caminho foi ficando desse jeito. Eu era uma pessoa extremamente sedentária e vivia inconveniências aí, bebendo as long neck da vida, vivia nos barzinhos aí, igual grande parte das E pessoas. faz a diferença, né, cara? Faz Porque a diferença. cerveja, obviamente, tem o seu lado bom, que é a socialização. Mas ela te cobra um preço, Cobra um né? Porque preço, é o né? álcool, a caloria em excesso, né? Caloria em excesso, aí geralmente é aquela história, né? Quando a pessoa vem falar comigo sobre alimentação, ela vai falar sobre alimentação, ela fala, mas e a cervejinha e sei o quê? Eu falo, cara, o problema não é somente a caloria da cerveja, né? Ninguém vai Sim. tomar cerveja e vai comer uma fonte, preocupado com uma fonte de proteína saudável, né? Então, junto com a cerveja, ela vem outros acompanhamentos ali, outro tipo de bebida alcoólica também vem aquilo. Então, mediante o ambiente em que você frequenta, aquilo vai puxando. Se é Muito um bem. ambiente de bebida, um ambiente de confraternização, você vai pender para aquele lado. Exatamente. Ninguém vai para uma bebedeira e vai pensar, ai, hoje eu não me hidratei de água o suficiente, não bebi 3,5 litros a 4 litros de água diários, né? Ele está preocupado naquele momento ali com aquele lazer para ele ou o estilo de vida dele, que é aquele ali que a gente busca mudar a vida das pessoas, mostrando o outro lado, né? A gente sabe, porque eu acho que hoje em dia, assim como aconteceu com cigarro, acontece com bebida e etc., hoje em dia as pessoas sabem que é importante você fazer exercício, praticar exercício físico e ter uma vida saudável. Mas, obviamente, o objetivo aqui, né, queria que você falasse para as pessoas que estão escutando a gente, qual a importância do exercício físico e justamente para isso, para manter a saúde geral do corpo e, acima de tudo, para manter, para manter a nossa emocional, a nossa mente saudável, né? Acho que além da questão estética, que hoje é o objetivo de grande parte das pessoas na academia de musculação, é aquela história. Quem é, partindo de um princípio de individualidade, quem é aquela pessoa que está buscando a prática do exercício físico? É um pai de família? É uma mãe? É uma pessoa que está buscando com a qualidade de sono, buscando viver melhor? Hoje em dia, hoje tem uma frase pronta que é assim, não é sobre a balança, né? É sobre poder amarrar o meu cadastro sem a ajuda de alguém, o cadastro do tênis sem a É ajuda isso de aí. alguém. Então a gente pensa em se tornar pessoas funcionais, não dependente mais de auxílios de terceiros, quando chegar aquela fase um pouco mais madura, um pouco mais experiente da vida, chegar ali bem. Hoje na data de ontem começou a treinar uma paciente comigo, 68 anos. Você olha para ela assim, você não acredita como ela tá bem com 68 anos assim. Quando eu perguntei a idade dela, eu fiquei surpreso. A Tânia Trojan. Sim. E eu fiquei realmente surpreso como ela tá bem com 68. Aí você vai conversar,
Eu tive outros trabalhos na musculação, tive outro personal, fiz outras atividades por fora. Cara, fiquei super feliz. Cara, então por isso ela chegou tão bem nessa idade. Acho que o objetivo de grande parte hoje da população, que não pensa somente em estética, é chegar bem, é poder cuidar do teu filho, é poder ficar funcional dentro da tua casa, poder fazer as suas coisas sem limitação física. Eu acho que você respondeu até uma pergunta que eu te fazer a respeito de aconselhamento dos seus clientes no estilo de vida, né? A pessoa procura, né? Te procura. O que ela quer, né? Porque tem pessoas que querem, tem jovens que querem ficar fortes, tem pessoas que querem manter tônus muscular, tem pessoa que quer perder peso, né? Então, aquele aconselhamento. Na verdade, no final das contas, é uma proposta individual, né, Alessandro? Assim sempre como o princípio tudo, da né? individualidade. É individual. E tem a pessoa, obviamente, que quer perder peso e quando ela percebe que ela é capaz, É uma ela superação, se envolve gostoso. muito, né? É gostoso. É uma coisa incrível, né? É Porque mudança de vida, assim, você vê que é o 360, meu 360 não, que o 360 a pessoa volta ao mesmo lugar, né? É um verdade, 180 que é impressionante, como a pessoa mudou completamente. A pessoa fica irreconhecível fisicamente. Muitas vezes aquela pessoa que você viu lá, um trabalho de 2 anos, vamos estipular uma meta a grande prazo assim, você olha, você encontra aquela pessoa, nossa, o que você fez? Sem falar assim, hoje tem muitas estratégias, muitos métodos, né, de emagrecimento, né? Veio a bariátrica, hoje a gente tem os derivados de GLP-1, mas você encontra a pessoa na rua, você olha o rosto dela, assim, tá diferente. Nossa, como você mudou? O que você fez? E aí era aquele, cara, participei, comecei uma prática de uma carga de exercício físico, procurei um nutricionista, procurei regular o meu ciclo circadiano ali, regulei meu sono, e a partir dali, hoje eu vivo esse mundo. Hoje comprei uma bike, estou pedalando no final de semana aí, quando você vê a pessoa está em outros grupos. então, existe eu acho que uma expressão muito comum dos coaches, aqueles hábitos limitantes ou aqueles pensamentos limitantes, né? Eu tinha uma situação dessa com corrida. Nunca vou conseguir correr, e etc. Acho que faz uns 10 anos eu corria muito. E eu parei porque eu emagreci demais. Acho que eu perdi uns 20 quilos correndo. E a corrida, ela te consome, né? Só que é uma delícia, né? É uma Porque corrida, a a corrida eu corrida gosto das muito. atividades mais viciantes. E veja uma coisa, por que eu falei assim? É aquilo que a gente chama de crença limitante, né? Ou seja, não sou capaz de correr, né? E por que eu falei? Porque eu comecei assim, sair para correr. Sair para correr com o meu. Eu sou karateca, acho que você sabe disso, né? Sim. Eu treino com o professor João Bosco, né? Sim. E sair para correr com ele. Cara, eu não vou conseguir correr isso aqui, 500 metros. Então, andava, corria um pouco, isso tranquilo. Aí comecei um pouco mais. De repente, quando eu saía para correr, eu corria 20 quilômetros. Então, é uma coisa que você percebe que aquela crença, o que esses coaching falam, aquela crença limitante, não existe, né, cara? Ela cai por terra. Basta você querer. Mas tem que ter uma rotina, né? Tem que ter uma rotina, tem que ter uma orientação, tem que ter uma anamnese ali através de um profissional, tem que fazer uma avaliação, preciso saber o que te levou a pensar que você não é capaz. Você tem alguma lesão? Já tentou? O que é o teu problema? É a falta de condicionamento físico que te leva a uma frequência cardíaca mais alta? Fica ofegante? É uma canelite que você começou a correr, gerou um impacto ali, te gerou dor e aquilo ali não te deixou mais correr? Precisa fazer uma avaliação. E aí na cidade a gente tem ótimos profissionais dessa área da corrida. No meu caso era fôlego. Fôlego, frequência cardíaca alta, corria né? um pouco, já não tenho fôlego para isso. E aí você vai indo, corre um dia, corre outro vai dia, melhorando. Corre outro dia, vai indo. Dito isso, deixa eu te perguntar uma coisa. Perguntar uma coisa assim. Voltando um pouco, só para mim não perder. Você falou da anamnese. Quando você vai começar a pegar um cliente novo, geralmente você costuma pedir assim, avaliação de médico, como que tá, fazer uma anamnese sobre o que tem. Até porque, para não ter nenhum problema, a gente sabe que a pessoa de idade, um pouco mais, risco cardíaco e etc.
Eu atendo de maneira online também. Dos clientes que eu trabalho online, sim, eu envio, ele preenche, me manda, eu leio, interpreto, mando de novo, ele me manda de novo e a gente vai trabalhando E se assim. precisar, você pede assim, olha, então você me dá um atestado médico e etc. de algum Eu médico. ainda não pedi atestado, não houve necessidade. Às vezes o próprio cliente ele já chega com Chega com atestado, né? atestado, E né? aí os meus clientes presencial eu já faço ali algumas avaliações ali com Aqui, ele às mesmo. vezes, eu faço. Me pediram atestado para poder fazer tal tipo de exercício. Isso, Aqui, eventualmente vem, assim, por isso que eu estou isso. te perguntando. Tem algumas corridas aqui já, Ultramacho, agora acho que o Legendário também está pedindo já o atestado já, porque passa por situações físicas Um ali pouco para. mais tensas, né? Exato, E físicas e emocionais também, né? exato. Porque esses ultramachos aí corre bastante. Acho que o legendário também, não sei qual que é a rotina, Isso. mas é uma coisa que São esforça, corridas, são percursos de montanhas, de trilha, de esforça um pouco mochila, mais. esforço, é aquilo que É. envolve esforço físico, E perfeito. aí a gente até falando nas crenças limitantes, qual que é o erro mais comum da pessoa que começa a praticar exercício e eventualmente às vezes não dá conta, ou abandona, ou tem aquela situação de ter algum efeito colateral no organismo mesmo. Exemplo é, você começa com muito esforço repetitivo e tem uma dor no ombro que te deixa um tempo parado. Qual que é o erro mais comum que você vê no dia a dia? Eu vejo, Neto, eu vejo alguns erros, na verdade, né? Eu vejo um erro que muitas vezes não vem da pessoa, às vezes vem da parte estrutural da academia. Às vezes aquela pessoa ela precisa de uma atenção, precisa de um atendimento específico e, infelizmente, não é culpa só do proprietário da academia. A cultura no Brasil é assim, foram criadas várias franquias onde a gente trabalha com a linha de menor custo possível para o empresário e ele acaba pondo poucos professores e o número de pessoas, Sim. o número de academia, a curva de ascensão do fitness no Brasil, ela cresce bastante, cresce em ritmo acelerado. Mas não é suficiente para o número de pessoas. Hoje a gente tem um percentual baixo de pessoas que praticam atividade física e as academias comerciais já estão bem cheias. E muitas vezes aquela pessoa ela vai entrar na academia e não vai conseguir desenvolver um bom trabalho porque não recebeu uma boa atenção. E isso não é culpa dela. Agora, sobre uma lesão de esforço repetitivo, precisa saber se ela já veio para a academia com essa lesão, se aquele professor que está ali no horário com ela é alguém capacitado que pode orientar ela, pode saber o que é que vem daquilo ali para fortalecer, talvez um manguito rotador, talvez uma fibromialgia de Sim. dores articulares aí, precisa saber o que é o problema dela. Você sabe que eu tô parado. A gente fiz um trabalho antes da minha viagem, mas toda vez que eu chego da viagem eu fico parado aí uns 10 a 15 dias. Tô parado. Zé Paulo já como voltou com você, né? Porque por causa da embreagem da moto, eu tenho uma dor na escápula gigante. E quando eu volto na musculação, particularmente na musculação, eu faço karatê, mas quando eu volto, Uhum. minha dor se intensifica. Então eu já sei que se eu começar a tomar um pouquinho de anti-inflamatório, ficar um pouco de repouso, eu vou Você vai segurar esse tipo voltar. de Uhum. coisa, entendeu? Mas como eu sou médico, é Uhum. uma coisa diferenciada. Tem pessoas que vão, não, eu vou continuar fazendo desse jeito. E se agrava, né? E aí acaba desistindo. Isso eu acho que é uma coisa também que a gente tem que levar em consideração nisso, né? Como a gente sabe, e esse momento é um momento que eu estou em recuperação, na verdade, né? Porque eu já conheço mais ou menos o ritmo dessas viagens. Para a gente entrar um pouquinho na parte técnica mesmo, é o seguinte: geralmente quando a gente vai na academia, a situação de atividade aeróbica é musculação. Como que é o correto fazer isso? Por quê? Eu vou te falar por que isso, né? É uma das perguntas que eu quero te fazer. Porque a atividade aeróbica, para mim, me consumia. Eu falava para as pessoas que eu acho muito fácil, e acho mesmo, perder peso. Uhum. Então, tem gente que tem dificuldade, hoje em dia, em benefício das canetas e Monjaro que saiu agora, Zempic, etc. Eu acho que a bariátrica até vai acabar sendo menos usada nesse E eu contexto, também parto desse princípio. mas tem pessoas que têm uma dificuldade imensa e tem que lançar mão desse outro tipo de artifício, que aí é um artifício médico. Eu tenho uma facilidade muito grande. Se eu faço aeróbico, eu perco peso de uma maneira muito rápida. O meu problema pessoal, sempre falei isso para as pessoas, é ganho de massa magra. Uhum. O perder peso é fácil. Agora, ganhar massa magra, meu amigo, Ganhar massa magra não é para qualquer um, entendeu? Então, essa é uma situação dúbia. Se você chegar e fizer um aeróbico muito intenso, e mesmo fazendo a musculação, talvez você não ganhe. Então, como é que você encara isso? Como é que você faz o seu dia a dia? Neto, assim, mais uma vez a gente parte de estratégias, né? E
princípio da individualidade, a gente vê aquilo que funciona para cada um, de acordo com o tempo de cada pessoa, de acordo com a rotina de cada pessoa. Dentro da musculação existem correntes de pensamento, correntes de treinamento. Eu sempre, na verdade sempre não, de uns 6 anos para cá, eu tenho trabalhado com a base do meu trabalho de treinamento de força. Como eu trabalho com treinamento de força, particularmente eu não gosto do exercício aeróbico antes do treinamento. Antigamente era até protocolar, a pessoa chegava, o professor orientava, eu já orientei, eu já fui instrutor e já orientei muito. Vamos fazer 10 minutos de esteira. A pessoa ia ali, fazer 10 minutos de esteira, vamos lá, professor, não sei o que, estou aquecido. E tem pessoas que respondem bem no treinamento fazendo assim, fazendo esse acordar, esse, o corpo a partir do 7º, 8º minuto ali na esteira, ele entra em estado de equilíbrio. A pessoa vai até mais ligada para a musculação. Mais uma vez, isso é de cada um. Agora, dentro do treinamento de força, eu parto de um princípio chamado progressão de carga. Então, se eu faço um agachamento, se a pessoa agacha ali com a carga máxima de 10 quilos, eu começo ali com uma carga máxima de 30 quilos, eu começo ali com 7, 10, 15, 18, vou progredindo até que a gente chegue naqueles 30 quilos. Dentro dessa margem, a gente vai mudando, as repetições são as variáveis de trabalho. Então, particularmente, eu oriento fazer, os meus clientes, eu sempre oriento, vamos fazer a musculação antes, e aquilo que tiver tempo depois, eu posso, até porque eu trabalho com horário marcado, tem um tempo de aula ali, a gente faz a nossa parte do treino ali, do trabalho ali, terminou. Se você puder ficar para continuar o cardio, tudo bem. A gente tem que pensar que, sendo realista, hoje em dia, nem todo mundo vai conseguir permanecer na academia naquele momento. Mas ela pode voltar em um segundo momento do dia, ali no final do dia, um horário de almoço. E é muito individual, né? É muito o que individual. você falou, né? Porque às vezes, se você estiver ganhando, se você estiver querendo um ganho de massa magra, e se você fizer muito exercício aeróbico, talvez você não consiga, né? Exato. É uma coisa muito individual. Dentro da nutrição, tem corrente de pensamentos também, né? Eu falo, eu estou transitando entre os dois mundos aqui, a musculação e a nutrição. Mas no final das contas é uma coisa que se complementa. Tá entrelaçado um ao outro. Eu gosto de trabalhar para quem quer perder peso, eu trabalho com déficit calórico ali de 500 calorias. Então ali a gente faz um cálculo ali da taxa metabólica basal, a partir daquele princípio ali eu faço ali um plano alimentar, e ali existe um cálculo, ou eu tenho noção do cliente já que eu trabalho, tem um cálculo de noção de treinamento que ela faz de gasto energético, gasto calórico, de treinamento de musculação, de treinamento de cardio. A partir disso, de basal, treinamento de musculação e treinamento de cardio, eu tenho um número X de calorias. Eu trabalho com aquele número menos 500 calorias. Cada profissional tem a sua maneira de trabalhar. Eu gosto de trabalhar, percebo que tem funcionado assim, e até oriento, assim, às vezes a pessoa começa a embalar, começa a ultrapassar o que está prescrito. Você prescreve um cardio, ela vai faz 2 por dia. E aí é onde ela vai acabar perdendo massa magra, que não é o nosso objetivo. Às vezes a pessoa tem uma perca ali, a própria OMS orienta que você perca com saúde de 1 a 3, 1 a 4 quilos mensal. Mais que 4 mensal já não é tão interessante para a minha linha de trabalho. Alessandro, qual que é a frequência semanal de exercício físico? Você acha que é assim, diga até para uma pessoa iniciante, vamos falar da iniciante e da avançada, assim. O Neto, a iniciante, eu considero ideal mínimo 3 vezes por semana. Essa é a minha orientação. Existem pessoas que vão 2, existem pessoas que vão 4, existem pessoas que vão 5. Se você pegar uma pessoa que é envolvida com esse mundo, ela vai tirar ali um dia de descanso, não necessariamente ao domingo, tem as academias que abrem domingo, talvez ela tire ali uma quarta, e ainda tem dia que o cara vai pegar um descanso ativo, que é a quarta, que é o dia do descanso dele, ele vai na academia só para fazer exercício aeróbico. O cara está envolvido com aquele mundo ali, e aquele é o lugar que ele se sente bem, é a casa dele, é a segunda casa dele, né? Verdade. Isso aí eu falo para as pessoas que é igual você ter a rotina de religião mesmo, igual na igreja. O dia que você não vai, te falta, né? Exato. E é quando você faz uma rotina, você não vai na academia, você fica em casa, mas fica aquele pensamento, é verdade. E a gente que está lá, talvez você nem conhece aquela pessoa, mas você fala, nossa, fulano hoje das 5 horas não veio, você vê que ele está ausente ali. É verdade. Vou entrar um pouco até na relação da alimentação, nutrição mesmo com o exercício físico. E eu queria te perguntar um negócio. Tinha um amigo meu que pratica exercício físico, muito conhecido, ele é fisiculturista mesmo, né? E quando a gente tinha muito contato assim, tinha o dia da porcaria. O dia do lixo, né? Famigerado dia do lixo. Essa situação é uma situação que se sustenta, é uma situação que de fato deve ser feita. Como é que você encara isso aí? O Neto, essa expressão dia do lixo foi criada no meio maromba.
Eu particularmente não gosto, sabe? Assim, alimentação é algo sagrado, sabe? Eu não uso essa expressão, mas assim, já foi usado, difundido e tudo bem para quem usa. Existem pessoas que usam isso ainda até hoje, tem essa mentalidade, às vezes não foi buscar outra informação, mas eu não trabalho com isso não. Dos meus pacientes, a linha com a qual eu trabalho, os profissionais a qual eu cresci admirando, a gente usa uma outra expressão, a gente chama refeição livre. O que é uma refeição livre? É como o nome diz, ela é livre. Então ali a gente tem um plano alimentar ali de domingo a domingo, só que tem um dia da semana que não necessariamente seja seu domingo, você está livre para fazer uma refeição livre. Então você gosta de churrasco, você gosta de pizza, gosta de lasanha, daquilo, você gosta do doce, vá comer o que você gosta, você coloca ali para a pessoa e aquilo ali acaba sendo assim um prêmio para a pessoa. A pessoa trabalha ali, estou fazendo a minha alimentação certinha, chega ali no dia da refeição livre, nossa, chegou o dia da livre, que ele vai comer aquele negócio. Já vi acontecer, muitas vezes, da pessoa estar em tão restrição calórica que a alimentação dela ali, uma fonte ali de um arroz, um feijão e uma carne, um legume. Vamos dizer assim, arroz é tão pouquinho ali, você coloca uma pessoa ali 100 gramas de arroz, que chega o dia da refeição livre, nossa, eu quero comer arroz. E aí a hora que ela enche a pratada que ela era acostumada a comer antes, que ela sente falta do alimento. Ela vai limpando a alimentação dela de uma tal maneira que ela sente falta daquele tipo de comida, só que em quantidade maior. E muitas vezes, naquele dia, vai comer um hambúrguer, no dia seguinte ela passa mal. O corpo entrou aquela gordura, estou dando hambúrguer como exemplo, poderia ser outra coisa. Verdade. Naquele dia o corpo quer expulsar. Isso é uma grande verdade. Obviamente, você responder, você responde, eu ia chamar a atenção nessa situação. Na verdade, eu sou adepto de você tentar ter uma rotina mesmo frequente. Sim, a gente tem vontade. E não adianta a gente falar é lixo de maneira geral. Para mim, obviamente, eu gosto de doce, mas o doce você substitui, por exemplo, se dá para você substituir, eu gosto de doce. Então tem laranja, tâmara, manga, que é gostoso, e tem tanto aqui, né? Hoje tem tâmara que aquilo... A tâmara é mais doce que eu acho que o açúcar. Sabe qual é a estratégia que eu gosto de usar com meus pacientes? Eu falo para ele, compra aquela uva Niagara. Tem muita vontade de doce? Uma delícia. É aquela roxinha, deixa ela lá na geladeira. Eu desafio você. Você comprou aquela bandejinha de uva lá, você tá com vontade de comer doce? Deixa ela na sua geladeira. Eu faço isso. Come, é livre. Já que você vai estar decidida a comer o doce, eu faço isso. Come ela. E aquele chocolate que você tinha necessidade, quando você acaba comendo, você sente o gosto da gordura. Exato. Então você acaba não aceitando muito. É óbvio que é assim, as pessoas têm ponto fraco. A gente, os italianos, que foi criado em casa italiana, o problema é massa, né? Então eu gosto da massa, eu gosto da pizza, etc. Pão eu gosto muito. Eu particularmente assim, com toda humildade, faço um pão de casa um pão caseiro muito bom. Eu gosto de fazer, mas eu não faço com frequência. Quando eu faço pão ou pizza em casa é uma ocasião onde a gente reúne a família. E sim, eu gosto de comer a massa, mas você acaba não comendo em excesso. 1, 2 pedaços e beleza. Alessandro, fui agora para a Argentina, como falei bem no começo, e nos 3 primeiros dias eu fiz uma alimentação voltada porque eles comem. Eles comem aquelas carnes que não é igual a nossa. Olha, com todo respeito à carne argentina, a nossa é muito melhor. Tem gente que vai escutar isso aqui e falar, não é, mas, porra, sinto muito. Sim, comi em bons lugares, restaurantes, franquias afamadas, mas comi em outras cidades do interior, por exemplo, aqui do norte da Argentina, quando a gente entrou, Pasto de los Libres, que é bem na fronteira, depois comemos em cidade próxima de Buenos Aires, que é cidade rural, e uma alimentação gordurosa, uma carne com gordura, etc. É óbvio que nos 2, 3 primeiros dias a gente não passa bem, e fica com uma digestão ruim, etc. E quando eu não como verdura nessas viagens, quando eu cheguei, eu tenho uma frequência muito grande, uma rotina muito grande de comer verdura. Eu gosto do arroz. Né? Do arroz. Cheguei no Brasil, falei em casa, falei, olha, pode deixar carne, porque eu vou comer verdura. Eu tô há 10, 15 dias sem comer verdura, só quero comer verdura, fruta e eu quero arroz. Perfeito. Eu quero comer o arroz, porque você sente falta, porque eles não têm, né? É básico, eles tradicional brasileiro, né? Eles têm, pode até ter, mas eles têm a papa, carne com batata. É gostoso, mas não é a nossa rotina, entendeu? Então, quebra a sua rotina, o que eu estou querendo dizer eu tive uma intolerância forte à parte gordurosa. É óbvio que mexe com o seu estômago, obviamente mexe com o seu intestino. Então, isso é uma coisa que se você manter uma certa rotina, como tudo, você acaba se acostumando, né? A gente se acostuma com coisa ruim.
também se acostuma com Se coisa acostuma boa com se coisa você boa. tiver Acostuma. se você tiver foco. É exatamente isso, né? Alimentação, a gente deixou muito claro a importância da alimentação. Nós vamos ficar entrando aqui em grupo alimentar e nada disso. Queria te perguntar a respeito agora de suplementação. De uma maneira bem ampla, mas creatina e como é que você costuma orientar na suplementação dos seus alunos? Ó, base hoje do público ao qual eu trabalho, a creatina é o arroz da nossa suplementação, né? Ela tem que estar ali inserida, né? Creatina, inclusive o preço da creatina subiu muito na pandemia, que as pessoas descobriram a importância da creatina para o sistema imunológico, Foi. para ganho de força. A creatina é um dos suplementos maravilhosos que a gente tem. E um whey protein, pensando numa fonte de proteína, é o que a gente sempre coloca como opção. Eu gosto de trabalhar com o mínimo de suplemento possível, desde que a pessoa tenha condição de se alimentar. Eu falo assim, alimentação sólida. Tem condições de comer ali um frango, uma carne, uma fonte de proteína sólida? Eu dou opção, coloco sempre como primeira opção a proteína sólida. Se não tem, suplementação, whey protein, talvez uma glutamina ali para questão de imunidade, depende de cada um. E a creatina é básica, a gente usa. A creatina é suplemento básico. Eu acho que a creatina caiu nas graças de todo mundo, né? Creatina, um ômega 3 também, né? Você pega um protocolo hoje de emagrecimento, a maioria, 99% dos nutricionistas vão colocar por causa do EPA. E aí, creatina e ômega 3 são bases. Como é que você vê assim não digo suplementação, não, mas como é que você vê o uso já até criando assim, uma certa polêmica de testosterona em excesso que as pessoas usam? Eu acho que isso deve ser uma rotina na sua prática lá, ver as pessoas fazerem isso. Depois queria também, até para a gente deixar registrado aqui, a situação dos hormônio mesmo, hormônio do crescimento que as pessoas GH, usam, né? GH, as chamadas bombas que as pessoas fazem em si. Começar pela testosterona. Eu vejo como profissional de educação física, né? Eu acompanho alguns dias esse mundo aí. Eu vejo dessa maneira, até os médicos, eles mudaram muito a maneira de enxergar, entre aspas, o problema. Muitas vezes o indivíduo ele já está decidido. Então, assim, ele vai buscar ajuda médica ali, antigamente ele ia só normalmente no endócrino, ele já ia decidido. E lá ele recebia orientação, talvez aquilo não é para você, é uma dose suprafisiológica, você pode ser enquadrado num doping dependendo do que você faz da vida. E ele saía dali do médico ali, ele falou, cara, eu busquei ajuda do médico ali, o médico me disse que não, mas eu quero aquele corpo lá, eu quero buscar, tem aquela pessoa como inspiração, como objetivo e vou fazer. E ele fazia sem orientação médica. Hoje a gente tem orientação médica. Muitos médicos se capacitaram e buscaram trabalhar com esse público, com esse nicho específico. Costumo dizer que o cenário ideal, o melhor cenário, seria o cara buscar um médico e exames. Na prática funciona? Não. Trazendo para o treinamento, o maior produtor, o maior estimulador de produção de testosterona, treinamento de pernas. Eu trabalho com treinamento de força, eu sou um defensor de treinamento de força. Treinamento de perna. Treinamento de perna, a perna sustenta todo o teu corpo, né? São os maiores grupos musculares do corpo. É aquela história do segundo coração que as pessoas popularmente falam, e é verdade, é verdade. É o segundo, eu gosto muito de dar o exemplo da panturrilha também, assim, por que os exames antigamente, o exame de sangue era feito no polegar da mão e não no polegar do pé, né? Além da questão da higiene, porque a mão está muito mais próxima do coração, né? Gosto de dar esse exemplo para a pessoa ficar... E aí eu vejo dessa maneira. A parte clínica, os médicos procuraram entender esse cliente que ele quer buscar fazer o uso, procuraram orientar, e hoje a gente tem algumas orientações. Tem risco, eu sempre vou falar, não existe, entre aspas, né? Não existe marmita de graça, não existe amor de graça. Não tem, não. Eu acho que o indivíduo entra nesse mundo, hoje mais que nunca, né? Antigamente a gente só tinha revistas e pouquíssimos estudos. Hoje em dia, se o cara clicou no YouTube aí, ele vê lá toda a gama de risco, desde da saúde cardíaca dele, que eu acho que é o primeiro que está na linha, e depois aquele indivíduo que é propenso a patologias como um câncer. Sim, exatamente. E eu acho que ele vai decidido. Cabe a nós tentar entender aquele indivíduo, trabalhar com um exame ali e trabalhar com monitoramento. Esse seria o melhor cenário. A testosterona, de maneira geral, ela tem um limiar muito grande. Então, eu digo de uma maneira geral, depende do laboratório, por exemplo. Eu vou falar de uma maneira bem geral, vai de 150 a 200, a 800, 900, depende do laboratório. Então, você tem uma lacuna entre os limites, vamos falar borderline, vamos falar limítrofe, o limite inferior e o superior muito grande.
Então, é óbvio que o que eu defendo, eu não uso, mas eu tenho, de maneira rotineira, eu tenho uma testosterona num padrão muito bom. Então, minha Uhum. testosterona é 600, 700, Pô, então, excelente. tranquilo. Para minha Excelente. idade, tá bom. Excelente. Então, a gente acaba não fazendo, faz um tempinho que eu não doso, vou até dosar por esses dias, mas a gente acaba não fazendo uso. Então, eu estava até chama um pouco a atenção, porque o nível da testosterona acima muito do nível superior é uma coisa que, obviamente, é o que você acabou de falar, não tem almoço de graça. Tem tudo, E tem risco. as pessoas acabam usando, e sim, vai causar hipertrofia cardíaca, ou tantas outras coisas, vai ter um feedback negativo no testículo. Mas existem pessoas, colegas meus, que usam, que tiveram que usar. É aquela situação de hipogonadismo. O cara não produzia testosterona. Sim, Ele tinha uma testosterona de 180, de sim, 150. Você precisa. sim. Então é onde entra o auxílio médico. E sim, isso é uma coisa que no frigir dos ovos é bom para mim, por exemplo, ter uma testosterona basal, porque eu tenho histórico. E meu pai teve câncer de próstata, então, obviamente, o meu Uhum, histórico familiar é uma coisa uhum, que vai contra esse tipo de uso. E uhum. a gente já fez, estamos falando de uma maneira genérica. Sim, Agora, para a mulher que tem usado, etc., nós já fizemos aqui até com o Ricardo um o podcast onde a Roland. gente Aham, pergunta sobre a aham. testosterona e fala, não deve usar, e etc., ele explica, né? É, na, é, fora isso, o que as pessoas conhecem popularmente como os esteroides anabolizantes, etc., e até o hormônio do crescimento, porque isso a gente vê, né, cara? E eu vou te chamar a atenção disso, porque é o seguinte, ó, sempre teve. Uhum. Eu comecei você tem 40, eu tenho 53, eu comecei na academia próxima da minha casa, caindo numa academia que foi feita no segundo andar, você como eles subiram com aqueles aparelhos, eu penso, cara, os caras para puxar o aparelho para lá. E tinha, na época, era o Apollo, que era o aparelho central, e Ah, etc., sim. né? Eles Aham, chamavam de Apollo, aham. né? Estação. E eu tinha 16 anos, né? Hoje se chama de estação, antigamente Uhum. era esse nome. Eu tinha 16 anos, naquela época a gente já via. O Schwarzenegger fez 2 cirurgias cardíacas. Essas coisas não é de graça. Sim, Eles iam lá para Venice, lá em Los Angeles, sim. treinavam na luz do dia. Mas o que se passa é o seguinte, me assusta a maneira como a gente lidar com esse tipo de coisa. Eu vi um youtuber muito conhecido, todo mundo conhece, Maromba, no meio Maromba, falando o seguinte: não, eu não uso esse tipo de coisa. No dia a dia eu sou um cara muito normal, um cara assim, voz fina, eu sou muito normal. Agora, quando eu vou competir, eu uso. Porra, não. Então você usa, Tá cara. meio Então, assim, paradoxo, né? é aquela história aquela situação do seguinte, que perdemos um pouco a vergonha nesse sentido. É. Esse é um lado. Outro lado, você falou bem, ó, existe hoje a informação está muito mais à mão das pessoas que Uhum. É querem, disponível. exatamente isso. Como é que você vê o uso? Acho que você deve ser um conservador assim como eu. Como é que você vê o uso disso? Por que eu estou te perguntando? Para a gente registrar. Sim, As pessoas que estão escutando têm sim. que escutar esse tipo de coisa, né? Dos prejuízos e etc. Sim, eu vejo uma história do uso indiscriminado, uso recreativo. E aquilo ali, a partir da decisão da pessoa, a pessoa decidiu, sabe? Assim, eu vejo muito. Dificilmente você vai pegar alguém, vai conseguir converter ela do colateral. É igual tantas situações da vida que tem risco e a pessoa decide, beber e dirigir. A pessoa está decidida, dificilmente você vai converter ela do Difícil. contrário, sabe? Assim, infelizmente. É. Mas o melhor cenário seria buscar ajuda médica e buscar monitorar. Eu vejo pessoas, tenho clientes que têm uma condição financeira boa e fazem isso. Fazem uso, fazem exame mensalmente, fazem monitora. O cara tem medo, você vai conversar, não, mas o médico tal, olhou tal, tem monitoramento e aí vai tocando. Se você pegar a origem dos esteroides anabolizantes, ela não é para fim estético, é para diversos fins, desde o HIV, desde para indivíduos lá que não produziam testosterona, ela veio para isso. Através disso, viu que o indivíduo ganhava muscular e aí ela tomou um outro Essa rumo, né? amplitude que a gente vê hoje, exatamente. Isso é até É como as natural, né? canetas, né? Que vieram para uso de diabetes, né? Diabetes. Por consequência, o indivíduo emagrece e a gente, entre aspas, está usando para emagrecimento, Sim, né? Ela está exatamente. disseminada assim. E você sabe que eu vejo de certa maneira, eu vejo com bons olhos, né? Como eu disse, eu tenho facilidade em perder peso. Uhum, Então, eu acho que eu nunca fiz nada assim para perder peso drástico. uhum. Porque se eu levantar e correr, eu vou perder peso. Eu sei que eu vou perder. Essa viagem que eu fiz, eu perdi uns 5 Gasto quilos. energético. E eu cheguei, faz 15 dias que eu tô comendo de acordo. Cheguei em casa e Uhum, comecei a comer. Como uhum. 3, 4 vezes por dia para recuperar.
você acaba não comendo, gasta muita energia, beleza. Então eu nunca tive esse problema. Tem pessoas que têm esse tipo de problema. E o grande problema que eu vejo, e por isso que eu vejo com bons olhos até o uso das canetas, a gente fala as canetas, mas é o Ozempic, Mounjaro e tem os nomes, tá? As Então tem fórmulas, né? nós estamos As falando patentes. nome ético, porque todo mundo conhece, não vou Sim. ficar falando. Eu fiz até um podcast com a doutora Liege aqui, nós falamos aí, nós fizemos uma coisa bem voltada para o meio médico e falamos... Né? Semaglutida. Exatamente, falamos sobre todos os nomes, falamos sobre as famílias e etc. E fiz um apanhado geral sobre, desde lá da anfetamina até onde a gente chegou agora. Mas eu vejo com meus olhos que o benefício é o seguinte, a obesidade é uma situação que mata. Se não mata, se você acaba não tendo problema cardíaco, eventualmente vai aumentar a sua chance de ter câncer, em especial câncer de intestino, por exemplo, câncer de mama também. Então a gente entende que quando você diminui a obesidade, digo até no mundo, você obviamente está mantendo a saúde em dia. Eu entendo isso. Sim. Tem um estudo no Japão que, para a gente falar em hábitos saudáveis, por exemplo, já falei aqui outras vezes, no Japão eles tinham um câncer de estômago. Aí quando os japoneses migraram... então isso é da raça. Os japoneses têm isso. Quando eles migraram para os Estados Unidos, que começaram... E aí naquele Blue Zone da Netflix, que fala sobre hábito de vida, não sei se você já viu. Já. Fala sobre Okinawa. E eu tenho afinidade maior com Okinawa porque foi o berço do Karatê Shotokan. Então falava que lá a população vivia mais de 100 anos. Quando entrevistou agora, essa última vez, essa pessoa, que eu esqueci o nome dele, o cara que foi o diretor, produtor e foi até lá em Okinawa há 20 anos atrás, ele falou, olha, eu tenho tristeza em falar, isso na Netflix está lá, que mudou, a gente já não vê mais uma grande longevidade, porque mudou os hábitos em Okinawa. E sim, naquele estudo tinha mudado os hábitos das pessoas que vieram para o Japão, começaram a comer fast food. E fast food chegou lá em Okinawa. O que acontece? Mudou um pouco. Eles pararam de ter o câncer de estômago, por causa do tipo de alimento que eles comiam, e passaram, aí aumentou drasticamente o câncer de intestino, por causa de obesidade, e por causa das gorduras saturadas e de tudo. Então, é óbvio que eu vejo, no final das contas, com bons olhos, porque você mantém a nossa briga é essa, né? Nós estamos aqui falando para as pessoas que, você deve fazer exercício físico, você deve se alimentar bem, porque isso vai prevenir uma doença em você. Sim. E é por isso que eu puxei essa situação também dos anabolizantes e etc. Porque não tem o porquê. Você está procurando para ter saúde e no meio do caminho você vai se entregar à estética. Eu acho que a Demi Moore esse ano levou ao Oscar o filme Substância. Você assistiu esse filme? Não assisti. Assista. A Substância é um filme... se a gente pode até pôr como trash movie anos 70... E se você assiste em primeira linha, aquela situação de que sangue para todo lado, só que é uma crítica ferrenha à estética do corpo de qualquer maneira, entendeu? Então, Demi Moore, a história é bem essa, Demi Moore, ela é uma apresentadora, uma velha no filme, que ela faz qualquer coisa para se manter jovem, e é por isso que começa a tomar substância, e o enredo do filme é esse. Foi um filme que foi uma crítica muito forte a esse tipo de coisa que a gente vive hoje. Na verdade, você tem que procurar visando no final a saúde, né? É isso. Acho que quando a gente fala em exercício, a gente pensa em saúde. Sabe o que eu tenho né? observado, né? Assim, na academia, as pessoas começam por acaso e aí parte de um pouquinho ali de vivência de academia. Dependendo da pessoa, ela pode começar a fazer uma comparação. Ela começa a se apaixonar ali na força que ela está ganhando e começa a fazer comparação. E aí tem pessoas que ela fala assim, eu queria um negocinho para eu render mais. Esse negocinho muitas vezes já faz essa associação com o esteroide anabolizante. Do outro lado, existe um outro tipo de pessoa que também vai sentir, eu tô mole, eu não tô disposto. E muitas vezes a questão do exame é importante. Talvez é uma vitamina D, talvez é uma B12, sabe assim? Você tá achando que você precisa de uma testosterona, de um outro hormônio, mas você tá ali baixa de vitamina. Hoje em dia, grande parte da população no trabalho não pega sol mais. A gente não está fechado dentro dos escritórios, né? A maioria das pessoas estão com vitamina D baixa. E você falou da creatina no Covid, vitamina D também. No Covid a gente entendeu a importância da vitamina D, né? As pessoas subestimavam e
E é verdade. E era um absurdo que proibir a atividade ao ar livre, aquela época que a gente mais precisava da vitamina D, né? Você sabe que eu cheguei naquela época a fazer, Alessandro, fazia karatê, pratico karatê. Eu cheguei naquela época a fazer. E, diga-se de passagem, eu tô há tempo sem praticar o karatê agora. Acho que agora eu vou voltar. Você ajudou a fazer academia lá no condomínio, vou ver lá como tá, se tem algum espaço para fazer. Nós tivemos um surto de chikungunya e eu praticava karatê ao ar livre. Parei, falei pro meu professor, cara, vamos pra academia, porque já não dá mais não, que os mosquitos pegavam a gente. Eu não gosto muito de usar o repelente todo dia, né? Porque a gente, é uma coisa complicada, porque obviamente tem lá para espantar os mosquitos, tem veneno. Tem um veneno. Naquela época eu não deixei de praticar karatê, eu fazia videochamada. Falava, cara, conversei, a gente treina há 20 anos, né? Cara, vamos fazer uma videochamada, pelo menos eu te estimulo, você me estimula aí, a gente treina junto, porque a gente já sabe. Já sei os catar, a gente já sabe todos os movimentos, a gente é faixa preta, vamos tocar. Naquela época eu fiz isso. Legal. E de fato você tem razão, as pessoas pararam, né? Pararam, foi um absurdo naquela época. Eu tenho uma academia lá em casa, não sei se você já viu lá em casa a academia. A esteira lá. Não tinha no condomínio, eu mantive uma academia lá em casa pequena, que eu sempre tive. Então, a minha realidade naquele momento foi diferente, eu conseguia fazer esse tipo de coisa. Mas as pessoas pararam tudo, né? E a gente já tinha a pressão do Covid, e o exercício físico é uma válvula de escape, né? Grande uma válvula de escape. Aquele momento é o que aí ele trouxe uma mudança muito grande para o fitness, justamente por causa disso. Aquele momento ele abriu os olhos de muitas pessoas. Se a gente relembrar, parece que já faz muito tempo, né? Mas foi ali em 2020. Se a gente relembrar, foi Carnaval de 2020, né? Foi isso aí. Se a gente relembrar, quem eram os grupos de risco? Primeiramente ali eram as pessoas que tinham comorbidade e sobrepeso. Então, naquele momento, ele despertou muitas pessoas interesse na atividade física. Poxa, eu estou com sobrepeso. Nossa, eu estou no grupo de risco. Aquilo levou a uma mudança de patamar no meio fitness. No meio de buscar a prática de exercício físico, aquilo foi uma girada de chave. Profissionalmente, para mim, inclusive, eu virei a chave dali para frente. Até ali, eu trabalhava como instrutor em academia. Da pandemia para frente foi quando eu pedi contas na academia que eu era instrutor e comecei a trabalhar apenas com a rotina como personal trainer atendendo as pessoas. Exatamente. E aí, profissionalmente, para mim foi uma mudança muito grande. E a gente, contextualizando a tua pergunta, era esperança de vida para muitas pessoas ali. Era uma válvula de escape, era uma série de pensamentos muito ruins, notícia muito ruim, de pessoas próximas, a gente estava partindo, era aquela pessoa ali. E era aquele momento ali que você se fecha ali do exercício físico, vamos fazer isso aqui, era você distraía, liberava endorfina e saía daquele momento ali de tensão. Cara, eu voltei a pensar um pouco sobre o Covid porque a gente acaba esquecendo 5 anos atrás, né? Porque eu fui para o Ushuaia novamente, e eu fui em 2020. Quando eu cheguei, fecharam as fronteiras. Teve gente que eu conheci lá que ficou presa no Chile. E eu até entrei em contato, teve um cara, teve várias pessoas. A gente ajudou daqui. Eu encontrei, tem muita gente desce motorhome. Aí o cara vai muito devagar. E a gente vai em 15, 20 dias. 20 dias, né? Você vai e volta, beleza. O cara parou em não sei onde. Teve as pessoas, porque lá para passar no Ushuaia você tem que entrar no Chile. Na volta você passa pelo Chile. Sim. As pessoas que, quando a pandemia fechou tudo, estavam no Chile, não conseguem voltar ao Brasil. Como é que você passa a fronteira da Argentina? Não conseguia. Não tem como pular. Eles ficaram, em média, 30, 40 dias no Chile, na estrada, porque eles não podiam entrar na cidade. E as pessoas iam ajudando assim. Foi uma coisa surreal. Sim. Até que o Brasil entrou, a gente falava, eu conversava, porque a gente tinha um WhatsApp, pedia, conversa com fulano que tá lá, que tá doente, etc. E aí eles fizeram um comboio, saíram do Chile até na fronteira do Brasil, aqui no Chuí, escoltado pela polícia da Argentina, em 2020, faz 5 anos. Então veio muito à tona o Covid, que a gente acaba deixando de lado, parece que ficou há muito tempo atrás. Obviamente quem perdeu familiar não esquece, né, cara? Mas parece que ficou há muito tempo, e de fato tava aí. Esses dias para trás me veio à tona isso. Voltando aqui para a gente falou muito de maneira geral, na verdade eu queria com você mesmo a proposta, era um papo geral. Porque não adianta que eu ficar falando muito de tipo de exercício, porque é uma coisa personalizada, individual, você vai fazer. Então, assim, na verdade é isso mesmo. Isso aqui é uma conversa para falar de benefício e para estimular as pessoas. Falei de uma maneira geral, mas eu quero te perguntar o seguinte também agora, para a gente entrar um pouco na minha parte, aqui dos pacientes com câncer, inclusive. Você tem alguma experiência com isso? E
acho que você deve ter estudado a respeito disso. Qual é o benefício, qual é a intensidade? Porque isso eu também posso falar, gente. A gente fala aqui porque eu faço muito isso com as pessoas. Né? Passado o período pós-cirúrgico, se a pessoa tiver com alguma limitação de movimentos de braço ali, O no nosso sentido... caso é químio também. Ah, sim. Se você não tiver experiência, eu falo como que eu oriento. Eu vi, Neto, eu trabalhei com pessoas já No pós. no pós, Mas eu te 2 falo anos como eu depois. oriento, eu te falo. Tem a própria Alessandra Roland, eu nem sabia, quando eu comecei, eu nem sabia que ela já tinha tido problema lá com câncer, né? São vários Foi uma coisa bem menor foi o bem caso menor. dela, mas... E aí, no recente eu não trabalhei. Já li, já vi vídeos, mas no pós-recente nunca trabalhei não, ninguém não. Aí você Mas, estava falando da cirurgia. sim, E você tem... sim. Você deixa um tempo parado, você estava falando, eu te interrompi. Sim, do pós-cirúrgico, a orientação é essa, é evitar atividades que tenham exposição ao sol, né? E se tiver com alguma limitação física no pós-cirúrgico, ele respeitar a orientação Muito médica. bem. Mas a questão que eu oriento, que eu li bastante, é entre aspas, uma válvula de escape ali para a pessoa ali, uma emocional, é uma condição de saúde ali que ela está com pensamentos negativos. Eu oriento a fazer porque é uma esperança. Além da perca de massa magra que ela pode ocorrer naquele momento ali. Para a gente já registrar, a orientação que eu faço para os pacientes aqui, e é até legal você saber, é o seguinte: eu estimulo que faça algum tipo de. Estou falando durante a quimio, porque as pessoas vêm e falam, eu posso continuar? Sim, você pode. Com aquela história com parcimônia, com um pouco mais tranquilo, ou popularmente tirando o pé do acelerador. E como é que eu faço? Desde que você tenha vontade. E desde que você tenha força para isso. E como? Então, assim, vou correr? Não corra, não se esforce tanto. Mas sim, acho que você deve fazer uma volta. Você gosta de andar? Esse é o seu esporte? Então vai fazer uma volta em volta do horto, que seja, ou em qualquer outro lugar, mas em um momento que não tenha muita gente. Porque, apesar que o ar livre, a chance de você pegar algum tipo de infecção viral, bacteriana que seja, ela é muito baixa. Então, eu estimulo dessa maneira. Faça, mas com parcimônia, entendeu? E desde que o seu corpo esteja pedindo aquilo. Musculação. Musculação, eu tento segurar um pouco. Então, eu acho que não deve fazer. Eu oriento que não faça. E se quiser fazer, que faça alguma coisa para manter o tônus. Isso durante todo o processo da quimioterapia. E se você for fazer, você faça para manter o tônus. E uma outra situação que você vai saber melhor que eu, porque você faz em academia, às vezes eu vou estar falando uma besteira, mas porque você faz em academias, são academias onde todo mundo frequenta. Eu faço em casa. Agora eu vou passar a fazer lá no condomínio, mas eu faço em casa. Então, eu não tenho esse tipo de rotina, então não sei como está hoje em academia. Mas aquela situação da higiene. E se você for fazer, escolha um horário que não tenha muita gente na academia. Menor fluxo. Exatamente, porque a pessoa espirra ou você vai num aparelho que está suado. Levo álcool e passo álcool. Assim como eu faço orientação para missa e etc. Hidroterapia, hidroginástica, a mesma coisa. Faça como se fosse hidroterapia. Então, anda na água e etc. Então, assim, exercício físico, no final das contas, faça com parcimônia. Eu deixo registrado aqui, porque vai ter paciente nosso assistindo, então que fique já registrado isso, né? Falar um pouco nós falamos sobre musculação e falamos sobre exercício aeróbico, falar um pouco sobre... queria que você falasse um pouco de duas coisas, que até um pouco assim, sobre alongamento. Se faz alongamento antes ou depois, que é uma coisa que tem bastante discussão a respeito disso. Falar sobre alongamento, depois te pergunto, para a gente não perder o foco. Bom, alongamento é fundamental, né? Alongamento... Hoje em dia, na academia, na prática atual, a gente usa mais chamada mobilidade, capacidade de fazer movimentos de membros em movimentos específicos, né? Então, existem treinos de mobilidade, são treinos que demoram um determinado tempo. Existem ali desde os iniciantes, os básicos, até um pouco mais, para aquele tipo de treinamento que você vai fazer aquele dia. Você vai fazer um treinamento de perna, então trabalha mais mobilidade, quadril, tornozelo, trabalha alongamento de panturrilha, que vai te ajudar no próprio desempenho do treino. Mas, de modo geral, da prática da atividade física geral, eu oriento para que alongue depois do treino. Oriento sempre que comece ali com a carga leve, vá para moderada, até chegar ao teu peso ideal ali, que a gente chama lá, a gente voltar na progressão de carga que eu tinha falado no início.
eu sempre oriento a alongar quando as pessoas que gostam de alongar, parte final do treino. Terminou tudo, vai embora. Isso. Para um pouquinho ali, um minutinho, alonga. E se for alongar, se gosta de alongar antes, que a pessoa se sente bem assim, faça seu alongamento da sua mobilidade, principalmente voltado para aquele grupo muscular que você vai usar naquele dia. Eu faço um pouco de aeróbico, é assim que eu faço. E faço. Eu mantive o aeróbico até porque, como eu tinha fraturado o tornozelo, para poder para manter em movimento, e aí você acaba a rotina, né? Você acaba mantendo e no fim eu faço, sem dúvida, alongamento. Uma outra coisa que eu queria te perguntar é descanso e recuperação. Nós falamos aqui sobre. Eu te perguntei 3 dias para pessoa que está começando, Isso. tem pessoa que é avançada, que vai até todo dia e etc. E é por isso que eu estou te perguntando a respeito do descanso e recuperação. Porque quando você faz o exercício físico, existe aquele dano em fibra. Então, você vai lesar algumas fibras musculares. Então, é importante que você fale se tem descanso e recuperação e se não tem, por quê. Eventualmente, porque você malha grupo... Eventualmente, você pode malhar grupo muscular distinto, né? Era isso que eu ia dizer. É importante de um trabalho, de um treinamento personalizado e orientado por um bom profissional, ele vai fazer uma periodização. Então, se segunda eu treinei peito, lá na terça eu posso treinar o grupo muscular das costas, grande dorsal, romboides. Na quarta, estou dando exemplo de treinamento. Na quarta eu venho com treinamento ali de pernas. Na quinta eu posso fazer um descanso ali. Na sexta eu vou treinar ali bíceps e tríceps. Isso falando de um indivíduo homem. Mulher, semelhante. Posso começar a segunda com treinamento de pernas ali para mulher. Terça eu venho lá com membros superiores em treinos de push e pull, que eu empurro, que eu puxo, trabalho específico, só a frente, só a parte de trás. Posso trabalhar um dia de descanso, ou se não, eu já vou rodando até chegar lá no descanso final de semana. É importante periodizar, até para que a gente não entre numa situação chamada overtraining, que é o excesso de treinamento, que é onde os jogadores de futebol têm grandes índices de lesão, mas de trabalho com uma outra situação que é a alta intensidade, justamente pelo excesso de uso de grupo muscular e articulação. Muito bem. Alessandro, é o seguinte, na verdade, a gente começa aqui achando que vai por uma linha, né? Não, a gente começa aqui achando que será que vai ter coisa para falar? Não sei o que, o tempo passa que a gente nem vê, né? Estamos no fim. Minha proposta com você, como eu disse, era de fato falar de maneira geral e mostrar a importância de manter uma vida saudável, praticar exercício físico. Uma outra coisa que eu dei bastante exemplo da minha vida é o seguinte: agora eu já estou numa fase da minha vida, tenho mais de 50, onde, obviamente, o que eu tinha para correr atrás da coisa de maneira geral, eu corri. Então, eu já trabalhei muito na minha vida. Então, hoje minha vida está um pouco mais tranquila. Mas estou dizendo isso para te falar o seguinte, que nos momentos onde eu mais trabalhava, que eu levantava 4 horas da manhã e começava a atender paciente, tinha 20 pacientes internados lá na Oncologia da Santa Casa pelo SUS. Fiz isso por 14 anos, chegava lá, quem foi paciente meu sabe o que eu estou falando. Chegava 5 horas da manhã, 4 e meia da manhã. Tinha 2 médicos que chegavam na Santa Casa cedo. Eu e o Zé Soares. A gente chegava na Santa Casa às 5 horas da manhã, eu e o Zé Soares. A gente se encontrava nesse horário lá. Quem é enfermeiro, a técnica de enfermagem está vendo a gente, vai saber disso. Porque isso é uma coisa que é histórico. Então a gente não tem tempo. Eu sempre arrumei tempo para treinar. Porque a desculpa da falta de tempo é uma coisa que, quando você fala para as pessoas, eu não tenho muito tempo para isso. E, obviamente, hoje em dia, as pessoas estão investindo um pouco, em especial a geração Z, né? Eles estão um pouco mais desencanados com essa história do afinco do jeito que a gente entrava, e eles estão relativamente certos, né? Mas existe essa desculpa da falta de tempo. Então, a gente que tem uma vida o dia inteiro corrido, você faz seu tempo. Meu irmão tá lá com você que hora? 5 horas da manhã. Que hora você faz o seu treino? O meu treino, eu tenho uma carga de horário específico, mais ou menos 3, 4 da tarde, que é um horário que eu treino, que nesse momento com um aluno meu. Você não tem ninguém? Eu não tenho ninguém. Não, 3 ou 4 da tarde é um horário que você fica mais... Não, é que ele é um aluno meu que hoje eu treino com ele. Ele começou, entendi. Ele começou como meu aluno, a gente desenvolveu uma amizade ali naquele tempo ali, e a gente acabou achando um horário que ficava bom para nós dois. Vamos treinar junto, a gente é parceiro e treina junto. Quer dizer, você fica o dia inteiro treinando os outros e você treina lá, porque você tem que fazer uma coisa que você gosta, etc. Quando eu tenho a oportunidade de fazer um cardio ali de manhã, que agora que o Zé Paulo estava viajando agora com vocês lá para a Argentina, Uruguai, eu treinava 5 horas da manhã. Quando ele não foi, todos os dias que ele faltou, 5 horas da manhã eu estava na esteira com ele. Isso, você podia estar na sua casa, aí eu chegar a dormir um pouco mais e pegar o próximo horário. Então, assim, não é fácil, né?
mudar o hábito É de vida não é decisão, fácil. né? Mas assim, a gente passa por isso, fases da nossa vida, e assim, eu acho, o Drauzio Varela uma vez falou uma coisa sobre corrida que assim, é verdade, né? Não sei se você correu ou você corre. Corri. O duro que acaba com você é o primeiro quilômetro, né? Exato. Os primeiros 5 minutos, né? Porque te tira o fôlego, dói tudo, você tem vontade de desistir. Só que depois que passa daquilo, entra no ritmo, vai embora. O dar o primeiro passo é difícil, né? Primeiro passo é Você o mais... levantar da a cama é decisão. difícil, né? A A hora que decisão, toca o despertador, né? a escolha, e eu costumo associar assim, muito assim, a pessoa é bem-sucedido naquilo que ela dedica. É bem-sucedido financeiramente porque você Exatamente. dedicou a tua vida. No Falou, cara, eu que preciso dedica, cuidar das minhas exatamente. finanças. É bem-sucedido familiar, você cuida da tua família, cuida da sua esposa, dos teus Sim, filhos. exatamente. Aquilo que você escolhe, fala, cara, eu preciso cuidar de mim, você vai ter sucesso. Começa devagar, começa dando um passinho de cada vez, começa com 2 vezes, começa com 3 vezes na semana. Ah, eu não tenho condições de pagar um personal. Busca orientação, vai na academia, cara, eu quero fazer uma aula experimental. Tem instrutor nesse horário? Quem que é o instrutor? Fala, cara, meu primeiro dia, nunca fiz atividade física. Procure ser atendido, converse com o instrutor, não tenha vergonha de estar ali, ah, parece que eu estou incomodando o cara. Não, ele está ali, ele é pago para exercer uma função. Ele é instrutor, a função dele é instruir, ele precisa te ajudar. Se não está bom para você naquele lugar, se não está tendo atendimento, busque outro lugar. As academias comerciais são comércio, busque alguém que possa te atender, busque ajuda, procure. Hoje a gente tem inúmeros profissionais que trabalham com consultoria online. O cara corrige o seu exercício, você grava para ele, pede para alguém gravar, um parceiro de treino, um próprio professor da academia grava, envia no WhatsApp. O cara consegue te corrigir por videoaula, por vídeo no WhatsApp. Hoje em dia as coisas estão tão fáceis para quem quer. É escolha, é decisão. Você vai precisar estar bem para cuidar da tua família, você vai envelhecer, você precisa ser uma pessoa funcional. Hoje em dia não tem mais... quando a gente falou muito de sobrepeso lá atrás, eu não trago somente para alimentação ruim. A nossa alimentação, infelizmente, ela vem caindo em vários... A gente falou do chocolate, né? O cacau é um alimento excelente. A diferença é que foram colocando tantos aditivos, tantas coisas que foram colocando junto ali, né? Sabor chocolate, hoje em dia tá tendo isso. Cara. É absurdo, gordura, né? Cara. Isso aqui é gordura. Que absurdo. Gordura. É sabor chocolate. Isso. Aquela bolachinha, é verdade isso. Eu vi um vídeo assim, eu falei, cara, você sabe que é verdade? Fui no mercado esses dias para trás, procurei, falei, cara, existe isso, é isso mesmo. Cara. Existe, infelizmente existe. A indústria tá... Vai dando jeito para ganhar dinheiro. Vai dando jeito para vender o dela lá e vai se adaptando, infelizmente. E aí, só para terminar essa linha, a nossa capacidade de se movimentar, a indústria dos eletrodomésticos, a indústria automobilística, ela também foi se aperfeiçoando, nos dando conforto, e a gente foi se adequando. Antigamente eu queria fazer uma ligação, eu tinha que ir lá no orelhão. Hoje em dia eu faço assim. Hoje em dia eu não levanto mais para ligar a luz da parede do meu quarto mais. Você acha que já pegou a época do controle remoto? Tinha 3 canais, tinha que levantar para mudar de canal, entendeu? Então você estava o tempo inteiro, você estava andando para lá e para cá. Hoje não. Movimentando. Hoje exatamente. Você vai de carro para um lugar, vai de carro para outro, entendeu? Então, de fato, é verdade mesmo, né? A gente caminhou para o sedentarismo, né, cara? E um outro detalhe, Alessandro, eu estava conversando uma vez com a irmã do Cadu, que mora nos Estados Unidos. Ela é dentista, inclusive. E eu estava perguntando para ela, falei, pô, você mora aqui, e por que esse povo é tão gordo? Poxa vida, cara, isso aqui primeiro mundo, vocês têm de tudo, tá? Ela falou, eu vou te dizer uma coisa, a comida é cara, a comida boa é cara. Ela falou, é muito mais, e é verdade. Aí caiu minha ficha, foi verdade. Você vai no mercado americano, então ele tem um fardo que custa porcaria lá, de Coca-Colinha pequenininha, que ele vende por X e custa nada. Mais barato que água. De fato, apesar em alguns lugares. No mercado a água também é barata, óbvio, né? Mas o salmão é caro, carne é caro, tudo é caro. Se você for no McDonald's, por exemplo, comprar um combo, você paga lá, quando a gente conversou, você paga num combo no McDonald's, sei lá, $5, $3, e lá come a família inteira, entendeu? Uma comida extremamente calórica. Essas coisas de peso mortais, quilos mortais que a gente vê, o povo comendo aquelas coisas calóricas que muita caloria, mas num valor nutricional baixo e num custo baixo.
Então a E pessoa. para aquele indivíduo que ainda gasta pouco ainda, né? E a pessoa que está numa classe um pouco mais baixa, ela acaba comendo aquele tipo de porcaria e engordando. Então, a obesidade virou uma epidemia. Virou. E ela me explicou dessa maneira. Eu falei, de certo modo, você tem razão. Não entrei a fundo, mas isso justificava, porque de fato, quando ela me falou isso, eu pensei logo nisso. Um prato de salmão ou uma poça de salmão custava caro. E o lanche do McDonald's. Não, basta você ver quando você vai para o exterior, por exemplo. Você está na correria, você quer gastar pouco. Você vai onde? Me dá o número 1 do McDonald's sim, aí. fast food. Gastar nada daquela porcaria. Você sabe que você vai comer e não vai te dar nada porque você come aqui. E é um lanche assim. Sim. Só que você está comendo aquele lanchinho, só o lanche, tem 500 calorias, cara. Exato. No contexto geral de tudo. De entendeu? modo geral, grande parte da obesidade vem por aí. Se a pessoa não tem um distúrbio, não tem nada, ela vem exatamente em relação gasto-consumo. Então é isso, exatamente isso. A relação gasto-consumo. Isso é mesmo. Sandra, para a gente concluir é o seguinte: falamos bastante, acho que falamos de tudo. Vou abrir o espaço agora para você falar alguma coisa que eventualmente a gente não falou aqui, que você queira falar. E então, uma outra coisa é o seguinte: se você quiser falar, dar seus meios de rede social e etc. Senão também a gente pode deixar um link aqui no nosso. Você passa para o Gabriel, ele coloca um link assim. O que você quiser sobre rede social, Instagram e etc., seu telefone, se você quiser deixar para alguém que queira eventualmente conversar com você no sentido até de personal trainer, então a gente abre espaço para isso, tá? Eu só queria só dar uma pinceladinha no final ali das canetinhas ali que a gente falou ali, assim, que coisa de reflexão apenas para as pessoas pensarem que está sendo muito disseminada a ideia das canetas para emagrecimento e eu venho conversando com alguns profissionais, seria interessante a gente pensar na questão do desmame. O que levou esse indivíduo a ganhar esse peso que ele quer perder? Exatamente. Aquela meta que ele tem, eu quero fazer o uso da caneta X, que eu vou perder 10, 15 quilos. E eu costumo dizer assim, apenas para reflexão das pessoas, o que você vai fazer quando você perder aquilo que você tem de objetivo, esteja 10, 15, 20 quilos, qual a atitude que você vai tomar a partir daí? Para se manter. Você vai abrir mão do quê? Você está disposto a abrir mão do quê? O que vai mudar quando você chegar lá, né? É igual o indivíduo que está endividado, né? Eu preciso aumentar a minha fonte de renda. Alessandro, nós estamos falando em investimento, né? Quanto custa um Monjaro? R$1.500, R$2.000, né? Monjaro não. Monjaro custa 6.500 a 7.000. A caneta completa. A Ozempic, para 4 meses, né? A Luciana falou que está $1.500, né, nos Estados Unidos. Ela falou isso para mim. Isso. E a Ozempic, ela me falou esses dias. O Ozempic, eu acho que é 1.000 e pouco. Isso. Nós estamos falando, inclusive, no investimento financeiro. Como é que você banca isso, né? A longo prazo, né? Exato. A gente já viu o povo sendo preso com a caneta no aeroporto. Exato. Não sei se você já viu isso, né? Já. Trazendo os Estados Unidos para vender. Quando você falou do GH lá no início da conversa, lá, o GH, para quem é praticante de musculação e faz uso de hormônio, é o Monjaro da musculação, né? Vamos dizer assim. Sim. Mas quantos indivíduos consegue sustentar ali para você fazer uma quantidade de whey relevante semanal? Vai dar isso aí, R$1.500 por semana. Qual o percentual da população consegue fazer o uso disso por quanto tempo, né? Sim. Mas assim, ainda o GH você vai perder eventualmente o que você ganhou se você deixar de usar, né? Porque aí você vai ter restrição daquilo, a não ser que você... Eu não vou entrar a fundo nisso. Sim. Mas as canetas, se você mudar o hábito, é isso que nós estamos tentando dizer, você não precisa gastar aquilo, né, cara? Exato. É um vamos dizer assim, uma aceleração do processo. Sim, é. Mas se você vai chegar lá no final daqueles 10, 15 quilos que perdeu, vai chegar lá, vai mudar? Por que não mudar antes, né? São escolhas. E de fato eu sou um defensor também por causa disso, porque ontem veio um amigo meu. Falou, cara, você viu que eu perdi 14 quilos? Um amigão meu. Eu costumo dizer que é o seguinte, e ao correr, eu comecei a correr, eu tinha 80 e poucos quilos. Não, tinha mais, tinha uns 90 e poucos quilos. Perdi 20 quilos, por isso que eu dei uma parada. Quer dizer, representava, quando eu comecei a correr e não aguentava nada, e depois, 6 meses depois, representava assim, ó. Eu tinha deixado de correr com uma mochila de 20 quilos nas costas. Exato. Então, óbvio que eu corria muito mais e rendia muito mais. Saía para correr, não cansava. O que esse tipo de medicamento faz é isso. Ele está te tirando o seu... Mas você, por outro lado, tem que se esforçar. Talvez esse seja o recado, né? Esse seja o nosso recado. Perfeito a colocação. É isso aí. Alessandro, obrigado, viu, cara? Uma conversa boa, agradável, uma conversa descontraída aí.
Quero dizer que aqui nós temos aqui estúdio, etc. Você é muito amigo do meu irmão, é sua casa. Se quiser fazer alguma Obrigado. coisa aí, fique à vontade, tá bom? Foi um Obrigado. prazer Eu imenso. estou honrado de estar aqui, fico Prazer. feliz, estou leve, bem tenso mesmo, bem nervoso, minha primeira vez no podcast, mas sai daqui realizado. Todo mundo assim, fico feliz. Pessoal, e para você que chegou até aqui com a gente nesse nosso Oncocast, agora vamos começar, ver se a gente faz aí uma rotina um pouco mais frequente do nosso Oncocast. Eu agradeço e dizer para vocês que, obviamente, vai ficar disponível esse nosso episódio lá no YouTube da Oncoprime e também nas nossas redes sociais, no Instagram da Oncoprime, no meu, e nós vamos deixar aí no link também os dados do Alessandro, para quem quiser entrar em contato com ele, que fique à vontade aí, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, curte, compartilha e semana que vem temos mais aí. Continue com a gente. Um abraço a todos, bom final de semana.